Amém? Então eu queria compartilhar hoje com você essa mensagem como tema: quem é você? Descobrindo a sua identidade segundo a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, do versículo 3, nós vamos ler até o versículo 14. Efésios capítulo 1, versículo 3, nós vamos ler até o 14. Olha o que a palavra de Deus diz aqui: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo ao propósito daquele que traz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Diga amém. Então nós vemos aqui uma série de adjetivos que o Senhor fala ao nosso respeito. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui, que Efésios é uma carta para a igreja, amém? Efésios é uma carta para a igreja que se reúne em Éfeso. É como se Jesus tivesse escrevido uma carta para a igreja que reúne aqui em Canoas. Então as cartas para a igreja são cartas para nós. Quando estamos entendendo, diga amém. Essa carta é para a igreja, é para nós, nos dias de hoje. Por que o Senhor coloca adjetivos aqui? Porque a palavra de Deus precisa ser a motivação para a nossa vida. No mundo em que vivemos, você vai ouvir muitas vozes. Muitas vozes. Eu já falei para você aqui, mas sempre tem gente nova e coisa boa por isso. Se você está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo a esse culto. Espero que você possa se sentir amado e possa se sentir em casa. Porque essa é a igreja onde o povo de Deus se reúne. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e que Deus possa falar muito ao seu coração hoje, amém? Então aqui nós nos reunimos e nós precisamos entender que, eu ensinei para os irmãos que a voz do povo não é a voz de Deus. Você precisa definir quem você vai ouvir e em quem você vai crer. Por quê? Porque Jesus, um dos grandes eventos em que Jesus participou, foi a sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele entra montado num burrinho. Ele entra montado nesse burrinho, tem uma grande festa preparada para ele. Você lembra o que as pessoas diziam? Oi? Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. O que acontece? Jesus está entrando e ele está sendo reconhecido. Qual que é o problema aqui, pastor? O problema é que esse mesmo povo que recebeu Jesus na entrada da cidade santa,
é o mesmo povo que quando Jesus foi julgado, eles disseram: soltamos Jesus o Cristo ou Barrabás? E eles falaram: solte Barrabás. E que fazemos com Jesus o Cristo? Crucificam. Então aqui é a prova viva que a voz do povo não é a voz de Deus. Pastor, mas como eu sei então? Quem eu sou verdadeiramente? Primeira coisa que você precisa entender é que nós vivemos na geração que tem mais crise de identidade da história da humanidade. Você acredita que tem pessoas que se suicidam só porque alguém diz que ela é feia? Sabia disso? Talvez isso não chegue ao seu conhecimento. Os jovens que estão na escola devem saber mais disso que qualquer outra pessoa. Alguém de vocês já ouviu falar sobre isso? Olha aí, tem uns 2, 3, 4, 5 que levantaram a mão. Só porque alguém disse: você é feia. Ela levou para o coração, ela foi para casa e ficou com aquilo na cabeça. Eu sou feia, eu sou feia. E aí atrás do sou feia vem: ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Mas isso é uma armadilha. E que se a pessoa não perceber, ela vai cometer um grande disparate. Ela vai acabar tirando sua própria vida. Então, mas, pastor, mesmo que não seja verdade o que a pessoa está falando, isso nos atinge. Se você não entender quem você é, qualquer notícia para você é notícia. Se você não entender quem você é em Deus, e o que eu quero falar para você hoje, Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. A Bíblia diz que são pensamentos de paz e não de mal. E tudo que Deus faz é bom, e tudo que Deus fala é positivo, nada que Deus fala é negativo. Você vai conseguir discernir quando é Deus e quando não é. E sabe o que importa? Eu vou falar para você hoje. Para mim, o que importa é o que Deus fala ao meu respeito. Ah, pastor, mas só pelo fato de eu ter um título de pastor, é normal que as pessoas vão falar mal de mim. Porque para alguns, pastor é tudo ladrão, pastor é tudo aproveitador da boa fé dos outros. E como que eu vou mudar isso? Não posso mudar. Eu só sei quem eu sou em Deus. E é isso que basta. Mas você então precisa ter a certeza da identidade de quem você é. E se você já entregou, você está aqui hoje, você já entregou a sua vida para Jesus, você é um filho amado de Deus. E essa palavra aqui, Deus tem ao seu respeito. Mas se você ainda não é, você vai se tornar hoje. Aleluia. Então a primeira coisa que Deus fala aqui na sua palavra é: você é abençoado. Nós somos abençoados, a Bíblia diz, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Quando eu estou em Cristo, todas as bênçãos de Deus são viradas para a minha direção. Onde eu colocar as mãos, a Bíblia diz que vai prosperar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, a Bíblia diz que você vai tomar posse por herança. Essa é a verdade de Deus para quem é abençoado. Então, mas quem é abençoado, preste atenção, também abençoa. Quem é abençoado, ele se torna um canal. Tudo que Deus te dá, é para você ser um canal. Então, quando você entende que você é abençoado, você se torna uma bênção. Agora, bênção, eu sei que muita gente pensa que bênção é só receber coisas. Pastor, eu quero uma bênção, um carro. Eu quero uma bênção, uma casa. Eu quero uma bênção. Entende? Tudo isso é bom e Deus pode dar. Amém? Mas existe algo superior a isso. Que é a bênção de poder desfrutar de tudo isso em paz, com alegria. E eu chamo isso daquilo que o dinheiro não pode comprar e que Deus pode dar. Eu falo que você pode ter muito dinheiro para comprar uma cama caríssima, mas se você não tiver sono para dormir nela, não adianta nada. Se você estiver cheio de depressão, ansiedade e não consegue dormir nela, não adianta ter uma cama de 20 mil reais. Então tem coisas que o dinheiro não compra.
mas que Deus dá de graça. Alguém abençoado é alguém que desfruta daquilo que Deus dá e que não tem como comprar. Eu estou dizendo para você hoje, essa mensagem é para mim, mas também é para você. Você é abençoado. Você está debaixo da bênção de Deus. Eu vim aqui hoje te contar uma boa notícia. Eu vim dizer quem você é nele. O que aceitar Jesus na sua vida promoveu para a sua vida coisas boas. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, que nós nos deparamos nessa palavra, é que todo aquele que recebe Jesus, ele é abençoado e se torna uma bênção. Então fala assim comigo, eu sou abençoado. Uma característica de alguém que é abençoado é que ele fala bem. Falar bem não é se comunicar bem. Você pode falar bem ou falar mal de alguém, sim ou não? Você pode ajudar ou você pode humilhar alguém, sim ou não? Então, a pessoa que é abençoada, além de abençoar, ela fala bem. Ela te abençoa, porque a palavra abençoar, no significado original é falar bem. Então, quando alguém fala bem de você, fala assim, olha irmão, Michele fez uma comida lá de italiano mesmo, lá no retiro lá, que nem os italianos que cozinharam eu comi melhor que lá. O que eu estou fazendo? Estou falando bem e arrumando um problema para ela, porque todo mundo vai querer agora experimentar essa tal dessa comida. Mas a minha filha veio e também falou bem dela, falou assim, pai, o senhor não viu a dobradinha. A dobradinha é igual a da avó. E eu vou dizer para vocês, modéstia à parte, fazer uma dobradinha igual a minha mãe, eu não vi ainda. Mas a Bárbara já viu, então ela falou bem. Eu estou louco para ser abençoado. Eu acho que Deus está falando contigo hoje, Michele. Você entende? Falar bem. Mas quando você fala mal de alguém, primeiro, não acrescenta nada na vida da pessoa. Segundo, não agrega nada a ninguém. E terceiro e mais terrível, você amaldiçoa a pessoa. Nós cristãos, a nossa boca foi feita para abençoar. O que é isso, pastor? Falar bem. Declarar a verdade. E aí talvez alguns irmãos ou irmãs estão pensando aqui, e eu que nem cozinho bem, pastor não vai falar de mim, o meu arroz é o arroz da igreja, unidos venceremos. Então faz um sushi para nós, tchê. Tudo tem um ponto positivo. Para quem é abençoado e quer se tornar uma bênção, tudo tem um ponto positivo, é ou não é? Você precisa olhar pela ótica de Deus. E se Deus é bom, e tudo que Ele faz é bom, olhe pela ótica certa. Quando estão entendendo, diga amém. Aleluia. Aí você pode estar aqui me olhando e falar, muito fácil o senhor falar. Mas tem gente que não vive isso. Não é fácil viver isso, irmãos. Nós vivemos num mundo mau. E nesse mundo mau nós somos contaminados com tudo que vemos e ouvimos. Agora você precisa selecionar o que você ouve, o que você vê, para que a sua boca possa ser um retrato do seu coração. Porque a sua boca vai falar o que o seu coração está cheio. Converse com esses irmãos que vieram do retiro aí. Eles só vão falar coisa de Deus. E lá eu botei um desafio para eles, eu falei, traz visitante para o culto. Teve um que eu chegou arrastando, alguém aqui passou, veio arrastando, falou, o pessoal levou a sério mesmo, está trazendo. Teve outro que falou assim, pastor, eu vou buscar o fulano lá, nem que eu tenho que botar ele no porta-malas do carro, mas que ele vem no culto, hoje ele vem. E eu não quero te dizer nada, mas hoje nós estamos quase com o maior culto que já fizemos aqui até hoje. Agora, por quê? Porque Deus é bom, e tudo que Ele faz é bom. Amém? Então fala assim, eu sou abençoado para abençoar. Aleluia. A segunda coisa que nós vemos aqui, no verso 4, a palavra diz que você é escolhido. Você não foi uma obra do acaso, você não foi um acidente, você não foi algo que simplesmente, por acaso deu certo. Não. Deus te escolheu. Você foi escolhido para um propósito.
Você não é só mais um em meio à multidão. Você não é só uma pessoa à beira do caminho. Não, 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 não. Deus tem um plano para você. E Ele diz na sua palavra, eu te escolhi. E esse escolhido não é agora. Ai, pastor, Deus me escolheu porque agora eu sou um crente legal, né? Todo mundo, eu dou paz do Senhor, eu abraço os irmãos, eu sorrio. Não! Deus te escolheu quando você era aquele angu de caroço. Deus te escolheu quando você estava naquele boteco com a cara cheia de cachaça. Deus te escolheu quando você era aquele maconheiro chapado num canto. Deus te escolheu quando você era aquela fofoqueira linguaruda. Deus te escolheu. E aí o que Ele fez? Ele te trouxe. Ele te escolheu e Ele te ofereceu algo. E aí o que acontece? Você decidiu aceitar. E quando você aceitou, Ele mostrou o amor dele por você. Que ele deu Jesus por você. Porque a Bíblia diz, eu te escolhi quando você era uma substância informe, no ventre da sua mãe, e eu te separei. Ah, pastor, mas não é para alguns específicos. Não, não. Eu digo para você hoje, diante de Deus, se você está nesse culto me ouvindo, eu digo para você, essa palavra é para você. Deus te escolheu. Mas eu não encontrei o meu propósito ainda. Permaneça na família que você vai encontrar. Permaneça. E ouça o seu. Cuidado com o que vem de fora. Cuidado com o que vem de fora. Normalmente o que vem de fora é seta maligna. Ouça o seu coração. Se você nasceu de novo, você tem um novo coração. Jesus te deu um novo coração. Pastor, mas a Bíblia diz para os teólogos presentes, a Bíblia diz que enganoso é o coração mais que todas as coisas. A palavra não diz isso? Só tem um problema. Porque o Nicolas é o meu teólogo de plantão aqui. Por que essa frase não serve para nós, Nicolas Pinzon? Oh, glória! Porque antes de Cristo, você tinha um coração de pedra, enganoso, corrupto. Mas quando você aceitou Jesus, você sabe que a única coisa imediata que acontece na sua vida quando você crê em Jesus, é a única coisa que é imediata. Tudo tem um processo, mas a única que é imediata é que você recebe um novo coração. Na hora. Um coração sensível a Deus. E esse coração, então, começa a ouvir a Deus e seguir o caminho. Por isso que quando você nasce de novo, você começa a querer estar junto com os irmãos. Você querer estar na célula. Você vai querer ler a Bíblia. Você vai querer ouvir as coisas de Deus. O seu coração queima quando você ouve a palavra de Deus. Isso é o sinal que você nasceu de novo e recebeu um novo coração. Pastor, mas e os que se afastam de Deus? Se eles têm um novo coração, eles voltam, eles não ficam sem a comida, porque o alimento espiritual é fundamental para você. Deus, Ele te deu um novo coração, que aponta para o seu espírito recriado, e esse espírito precisa de alimento, e o alimento do espírito é a palavra do Evangelho, que é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é o Evangelho, não é toda a Bíblia, preste atenção, toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós não vivemos toda a Bíblia. Tem coisas na Bíblia que são impraticáveis. Por exemplo, a Bíblia fala que se um filho desonrar um pai, o que tem que fazer com ele, Nicolas Pison? Morte, apedrejamento em praça pública. É aplicável fazer isso hoje? Sabe por que não? Porque Jesus já foi. Ele já pagou a dívida no meu e no seu lugar. Agora basta nós crermos, somos justificados pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom, presente de Deus. Para quê, pastor? Para que ninguém se glorie, para que a glória e a honra seja dada ao único que é digno de receber, Jesus Cristo. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, você sabe que você é um escolhido? Afirma para ela agora, fala assim, você é um escolhido. Então não importa as circunstâncias, pastor, lá na minha escola eles me rejeitam, lá na minha escola tem vários grupinhos, mas eu sempre fico de fora. Vou te contar uma história agora, bem rapidinho. Futebol na escola. Os dois capitães escolhiam, eu ficava ali. Eu era o último.
Ah, sobrou? Vai para lá. Tem um cachorro sarnento, vai para lá. Eu ia. Mas uma coisa, eu ficava feliz. O time que eu ia sempre perdia, por isso que eles não me escolhiam. Eu não jogava nada. Mas eu queria participar. Um dia alguém inventou de botar uma frase na minha cabeça: competir é melhor do que ganhar. E eu fui nessa história. Só tomei bomba nessa época. Ninguém queria me escolher para nada. Nem para jogar dama. Teve um torneio de dama na escola. Eu falei, agora eu vou ser o primeiro. Porque de repente eles podem pensar que eu sou intelectual. Último. Você acha que isso não cria um trauma em você? Criado sem pai. Mãe alcoólatra. Irmãos tudo drogado. E ninguém me escolhia para nada. O que você acha que criou dentro de mim? Uma ferida desse tamanho. Desse tamanho. Me tornei um cara introspectivo. Não queria falar na frente de ninguém. Sempre me escondia de tudo, fugia de tudo. Até que um dia, a mensagem chegou. Alguém disse, Ele te escolheu. Falei, quê? Você é um escolhido de Deus. Falei, eu? Mas ninguém me escolhe para nada. Falou, pois é, mas está escrito. Ele te escolheu desde a fundação do mundo. Falei, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Por quê? Porque Ele te escolhe. Preste atenção. Independente do lucro que você vai dar para Ele. Ele te escolhe independente das suas habilidades naturais. Ele não te escolhe porque você é bom. Ele te escolhe porque Ele é bom. E essa é a verdade de Deus ao seu respeito. Ele te escolheu quando ninguém te escolheria. Sério, depois que eu converti, que eu fui curado dessa feridama na alma, eu fui parar para pensar e analisar. Eu cheguei a uma conclusão. Nem eu me escolheria. Se tivesse uma votação, eu não votaria em mim. Sério. Porque eu tinha autoestima baixa. Mas quando você conhece a verdade do Evangelho, talvez tenha pessoas aqui hoje que você não se sente alguém importante. Essa é a realidade de muitos jovens hoje, sabia? Nós vivemos uma geração de jovens órfãos de pais vivos. Tanto faz, tanto fez, vocês estão em casa, vocês não estão, é uma grande realidade hoje. Mas eu quero dizer para você, Deus te escolheu. Você é um escolhido de Deus. Deus amou você. Deus, Ele não só fez você, mas Ele comprou você de volta, dando o preço mais alto que existe no universo. Ele deu o seu Filho, Jesus, para morrer no seu lugar. Para ter você para Ele. Então isso faz de você um escolhido. Fala assim, eu sou escolhido de Deus. Ainda que ninguém me escolha, Ele me escolheu. Aleluia. A palavra diz ainda no versículo 5. E aqui é uma verdade que se você entender isso aqui, o diabo perdeu o campo na sua vida. Ele diz que você é filho amado. Ser filho é uma coisa. Muitos podem ser filhos de muitas pessoas. Mas filho amado é um outro nível. Jesus, ele está na fila do batismo. João Batista é o último profeta do Velho Testamento. Jesus está na fila e ele está andando. João Batista está batizando. De repente, João Batista vê Jesus e ele fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus vem e ele fala assim, quem é tu para vir a mim? Eu não sou digno de desatar o cadastro do seu tênis. Estou parafraseando para você entender. Talvez tem gente que nem conhece sandália aqui. Vamos lá, que é mais antiga. E aí na Bíblia fala, correia das tuas sandálias. Então você vai ficar pensando, correia para mim é de motorizada, e sandália não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então estou dizendo, é como se ele dissesse assim, eu não sou digno de amarrar o teu tênis. Jesus fala, importa que seja assim agora, para isso que eu vim. Então ele batiza Jesus. Quando Jesus sai das águas, aqui, nesse momento, inicia o ministério de Jesus. Quando Jesus sai das águas, o céu se abre. Em todo o Velho Testamento, preste atenção, o céu estava fechado. O céu era de bronze.
no Novo Testamento, aqui nesse começo, Jesus começa um novo tempo. Quando ele sai das águas, o céu se abre, e a Bíblia diz que uma voz vem do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, em formato de pomba, veio sobre ele e pousou. E aqui acontece algo extraordinário. A Bíblia diz que esse Espírito, que é o Espírito de Deus, leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus perdeu ou ganhou? O diabo veio 3 vezes tentar ele. E ele venceu as 3. Qual foi a arma que ele usou? A palavra. E a primeira coisa que ele veio foi na fraqueza. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E no último dia o diabo veio e falou: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que ele falou? Se tu és o diabo é um mentiroso, porque ele omitiu aqui uma parte. Ele só falou filho, ele esqueceu do amado. Por que ele não falou amado? Porque o diabo não quer que saiba que você é amado. Porque se você souber e ter a convicção que você é amado, o diabo vai ter um prejuízo. Porque aí você entendeu o amor de Deus por você. E o perfeito amor lança fora todo o medo. E o medo é a armadilha do diabo para te fazer parar. Sempre quando o diabo quiser te fazer parar, ele vai colocar medo no seu coração. Ele vai tentar lançar medo sobre você. Porque o medo te paralisa ou te faz tomar decisões erradas. Vamos dar um exemplo? Imagina que nós estamos aqui e de repente acontece uma explosão lá atrás. Atrás de nós, ali no corredor. Bum! Ensurdecedora. E eu digo assim: pessoal, todo mundo por aqui. Dificilmente você vai chegar e falar: pastor, por que eu tenho que ir por lá? Com o barulho da explosão, eu só apontei o dedo, você já está atravessando a porta, nem precisa estar aberta. Porque o medo te faz fazer coisas que você não faria normalmente. Então, no medo, o diabo entra para tentar direcionar a sua vida. Mas se você sabe que você é amado, o que acontece? O perfeito amor lança fora todo medo. O medo perde potencial na sua vida. Eu estava conversando com um irmão, ele é de idade já, e ele não é da nossa igreja, mas eu ganhei ele para Jesus. Eu preguei o evangelho para ele, ele estava vivendo que nem um morador de rua. Uma pessoa que desistiu de viver. Desistiu de viver. E a filha dele congregava conosco aqui e falou: pastor, eu ouço a palavra, toda vez que eu saio daqui domingo, eu saio cheio de esperança, de vida, de alegria. Eu cheguei aqui com depressão, pensando em me matar, já tinha tentado 2 suicídios. Agora eu quero viver, quero constituir família. Só que eu não consigo mais ver o meu pai na mesma situação que eu estava. E eu convido ele para vir na igreja, ele não quer vir. Ele tem ódio de Deus. Está vivo? Eu falei: marca uma visita que eu vou lá. O senhor vai? Eu falei: vou. E se ele xingar o senhor, eu vou ficar com vergonha. Eu falei: o máximo que ele vai fazer é me bater. Mas eu apanho por amor a Jesus. Ela deu uma risada, falou: não, ele não vai fazer isso, ele é educado. Ele só não gosta de crente. Eu falei: ai. Se não gosta de crente, imagina de pastor. Eu falei: mas marca a visita. Marcou a visita, ela falou: dia tal, 2 horas da tarde. Eu falei: eu vou. Eu falei: Adassa, vamos comigo. Que uma criança vai sensibilizar ele, pelo menos não vai me bater. Peguei a minha filha mais nova, levei junto. Mal eu sabia que ela seria protagonista da salvação daquele homem. Eu não programei isso. Na verdade, eu levei ela porque o cara é brabo, o cara não gosta de crente. Pelo menos ele vai ver uma criança e vai dizer: eu até queria te dar um soco, mas assim, com a criança fica difícil, não vou fazer isso aí. Parece que foi algo despretensioso. Mas para Deus, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. E naquele dia, eu comecei a pregar o evangelho para ele só me dava nos dedos. Eu falava assim: o senhor sabe que Deus ele tem um plano para a sua vida. Ele falou: então por que toda a minha família morreu?
Eu falei, porque tinha um plano para esse também. E o plano terminou. Ele falou assim, pois é, perdi minha mãe, meus irmãos, toda a minha família, estou sozinho, por que ele não me mata? Eu falei, porque o senhor não cumpriu o seu propósito ainda. Ele falou, esse Deus que vocês falam aí é um demônio. Eu falei, a coisa foi só ficando mais difícil. Se eu tivesse oferecido um cafezinho para descer ainda, garganta baixa, mas nem isso. Porque ele não queria que nós estivéssemos lá. Mas eu falei para ele, olha, ainda que você não creia em Deus, Deus crê em você. Ainda que o senhor não queira saber dele, ele conhece a sua dor. E de alguma forma, Deus vai mudar a sua história. Ele falou, mas eu não quero mudar. Quem disse que eu quero mudar? Alguém falou isso? Mentiu, porque eu não quero. Eu falei, então tá bom. Então a minha visita termina aqui, posso orar por você? Não quero oração de ninguém. A porta da rua é a serventia da casa. Minha filha com os olhos arregalados. E eu falei assim, domingo agora, eu quero te ver lá no meu culto. Ele falou, é a única vez que ele riu. Ele falou, então o senhor arruma uma cadeira confortável para esperar sentado. Vim para casa e a minha filha me perguntando, pai, como é que vai ser? Será que ele vai ir? O senhor acredita mesmo que ele vai ir? Eu falei, ele vai. Por quê? Porque eu vou orar. E Deus vai fazer. E aquela semana eu orei só por ele. Parei todas as minhas orações, só por ele. Falei, Senhor, o Senhor é Deus. Alguma coisa vai acontecer nessa semana. E domingo esse homem vai entrar por essa porta. Nesse prédio. Chegou domingo. Acho que mais ansioso que eu era minha filha. Olhava. Esperando tal homem chegar. E o tempo passou. Começou o culto. Ele não chegou. E o diabo veio e falou, viu? Oração não adianta nada. Para com essa bobagem. E eu sempre café, lá em cima, obrigado pelo café. Eu falei assim, vai acontecer algo. Se ele não vir hoje, algo vai acontecer outro dia. Pois quando eu subi para fazer o momento profético, eu olhei para a porta, ele estava entrando, ele e a filha. Eu não aguentei. A igreja não percebeu naquele dia. Mas eu fui tomado assim por uma ousadia. E eu fiz na hora o apelo para aceitar Jesus. Ele estava sentado já. Ele levantou, veio aqui na frente. E aqui, naquele dia, no nosso culto, ele entregou a vida dele para Jesus. Impressionante. Ele mudou da água para o vinho. Ele manda mensagem todo dia. Todo dia ele manda mensagem. Mas eu falei assim, agora eu quero saber, né? O que fez o senhor vir? O senhor falou que não vinha. Ele falou, é impossível. Alguém que tem um anjo, como aquele anjo que o senhor foi na minha casa, ser alguém do mal. Eu falei, como assim, que anjo que eu não vi, meu Deus? Será que os anjos estão comigo agora e eu não vi? Eu falei, isso aqui é algo sobrenatural? Ele falou, não, a sua filha. O tempo todo ela ficou me olhando. Ela não falou nada. Mas ele falou que os olhos dela entraram dentro do coração dele. Ele falou assim, eu vi a simplicidade. E naquela semana, toda noite, eu pensava, por que essa gente que não me conhece, que não tem nada a ver comigo, está preocupado comigo? Aí ele ouvia a minha voz dizendo, é porque ele te ama. Então, você entender que você é amado, todo medo vai embora. Por que eu usei o exemplo dele hoje? É porque ele chegou para mim e falou, pastor, sabe de uma coisa? Eu vivia com medo da morte. Agora, umas 3, 4 semanas eu encontrei com ele, fui tomar um café. Ele falou, vivia com medo da morte. Mas eu estou pronto para ir a qualquer momento. Eu falei, o senhor está triste? Aconteceu? Não. Eu quero viver muitos anos. Mas se Deus quiser me levar, eu estou pronto. Porque agora eu sei para onde eu vou. Agora eu tenho convicção. Então, quando você entende que você é um filho amado, você entende que tudo, de alguma forma, vai cooperar para o seu bem. Eu quero dizer para você hoje, se você entregou a sua vida para Jesus, você é um filho amado. Deus tem planos perfeitos para você. Ainda que você não seja perfeito como eu não sou. Mas existe um perfeito que é Deus. E que vai fazer com que os seus caminhos sejam perfeitos. Ele vai te guiar por caminhos de vitória. Onde você vai experimentar tudo que Ele tem para você. Porque Deus é um Pai de amor, que te ama incondicionalmente. O que é esse amor incondicional? O que é incondicional?
não impõe condições. Obrigado. Nós vivemos num mundo hoje que é o seguinte: se tu está me dando lucro, eu te amo. Mas se tu errar, eu te jogo fora igual um papel higiênico usado. Esse é o mundo que nós vivemos. Não é a igreja. A igreja não é assim. Eu estou aqui como pastor e falo para você. Se tem um lugar onde as pessoas erram, é aqui. Igreja é o lugar de pessoas imperfeitas que servem a um Deus perfeito. Alguém fala assim para você, quando você começa a vir frequentar o culto da igreja, começa a buscar Deus, muitas pessoas falam assim: você está se escondendo atrás de uma Bíblia, isso é coisa de gente fraca. E às vezes as pessoas falam isso para te ofender. Não fique ofendido, isso é verdade. Só quem busca Deus é quem precisa da força dele. Eu sou alguém fraco de verdade, por isso eu preciso da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus eu não sou nada. Eu uso esse exemplo. Quando eu não tinha Cristo, eu era um nada. Mas hoje, Jesus entrou na minha vida. E quem o Senhor é? Um nada com Jesus. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Jesus é tudo na minha vida. Se tirar Ele, se pudesse tirar, não dá. Mas se pudesse, sobraria nada. Então Jesus, Ele é tudo. E agora quem Jesus é? É a expressão máxima do amor de Deus por nós. Deus te ama. O que Ele fez? Ele deu Jesus para morrer no seu lugar. Preste atenção que isso aqui é algo muito profundo e muito poderoso que eu vou te falar agora. Você estava numa situação de condenação. Você estava no júri, no tribunal para ser condenado. O advogado já sabia que você ia ser condenado. O juiz já estava com a sentença pronta para você ser condenado. As testemunhas e todo mundo que estava nesse tribunal já sabia. Por quê? Porque lá no Éden o homem pecou. E o salário do pecado é a morte. Então a morte era só o que você tinha. Mas o que Deus fez por meio de Jesus? Ele te deu vida. E a Bíblia diz que Ele te deu vida quando você estava morto nos seus delitos e pecados. E aí o que acontece? Você foi absolvido porque não havia condenação contra você mais. Pastor, mas eu errei. Eu nasci da semente do pecado. Sim. Mas Jesus morreu para pagar o preço pelo pecado. Então nesse júri, você foi inocentado. Então, quando Deus olha para mim, para você, é como se nós nunca tivéssemos pecado. Porque Ele vê Jesus. Nós estamos em Cristo. Em Cristo. Em Cristo, quando Ele olha para você, Ele vê Cristo. Não é maravilhoso isso? Isso te faz um filho amado. Não te isenta de tribulações. Porque quanto mais você saber que você é amado, menos você vai dar trela para o diabo. Já viu o que o diabo gosta? O diabo gosta de tirar a sua paciência. É ou não é? É que talvez você não veja como o diabo. Mas circunstâncias que estão ao seu derredor, às vezes, que faz você ficar indignado, perde a calma. É o diabo, às vezes, te cutucando para você sair do normal em Cristo. Agora, se eu sei que eu sou um filho amado, o que eu faço? Ô fulano, estão falando de ti ali. Deixa eu falar, não sou eu. Ah, estão falando que você é tal. Deixa eu falar. Por favor, não me fale mais. Não me fale mais. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sou um filho amado de Deus. Mas não importa. Eu sei em quem eu tenho crido. Essa é a sua frase. Se alguém chegar para você e dizer, estão falando que você nem é crente de verdade. É mesmo? Que bom, deixa eu falar. Você não vai fazer nada, não. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para me salvar. Eu sei que Ele me guarda. Eu sei quem eu sou nele. E eu preciso dele, ponto final. Então você é um filho amado de Deus. Diga amém. Fala assim, eu fui chamado e escolhido. E hoje sou, por responder a esse chamado, um filho amado de Deus. No versículo 6 desse capítulo, a Bíblia diz que você é agraciado. O que é agraciado? Alguém cheio de graça.
Alguém cheio do favor de Deus. O que é favor? Todas as coisas ao seu derredor, até aquelas que dão errado, acabam cooperando para o seu bem. Acaba revertendo em bênção para você. Isso é ser agraciado. Ah, pastor, peraí. Então tem alguma coisa errada. Eu não estou vendo isso na minha vida. Então eu acho que nessa frase aqui eu não sou. Mas daí eu tenho que te ensinar outra coisa. Nós não somos dessa terra. O nosso reino é do céu. Então a nossa visão tem que ser celestial. Nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos pelo que cremos. E o que nós cremos, pastor? Na palavra. Porque a palavra é a verdade. Então se a palavra fala que eu sou agraciado, eu sou. Então nós fizemos um encontro, um retiro. É desafiador fazer um retiro. É desafiador, ainda mais num momento como esse. Desafiador. Tem sítio para pagar, tem ônibus para pagar, tem comida para comprar. E vocês viram no vídeo, crente não bebe, mas não brinca de comer, come mesmo. Então o que acontece? Tudo tem que ser friamente calculado. Mas sabe o que é maravilhoso? Quem é agraciado sempre tem sobrando. Abundância, abundância. E é isso que Deus faz por nós. Eu estou dando o exemplo do retiro porque está quentinho aqui, nós estamos chegando agora. Tudo foi em abundância lá. Tudo. A ponto dos irmãos chegar aqui, quase sem fôlego. Vamos tomar um café na cafeteria ali. Agora nós temos uma cafeteria servindo café 1 hora antes do culto. Uns café bonitos. Eu gosto de uns café bonitos. E os irmãos falam, quer um café? Não dá. Até aqui cheio já. Até terça-feira eu não vou comer nada, duvido. Mas por quê? Você é agraciado. O favor de Deus está sobre a sua vida. Pastor, não estou vendo isso. Não veja. Comece a falar. Comece a falar. Ouse dizer, lá na sua casa, no meio da sua família, eu sou agraciado por Deus, essa é a realidade da minha vida. Ah, mas está dando tudo errado. Não fale isso. Feche a sua boca para as coisas ruins, abra a sua boca para coisas boas. Não fale o que você está vendo, fale o que você quer ver. E é isso que vai acontecer. A graça de Deus envolve isso. Ah, pastor, mas falando a verdade, eu nem mereço. Então você está no mesmo time meu, eu também não mereço. Porque tudo é pela graça mediante a fé. A graça é favor imerecido. O que é isso? É Deus dando tudo para quem não merece nada. Essa é a graça de Deus. Fala assim comigo, eu sou agraciado pelo meu Pai. No verso 7 ele diz assim, que nós somos libertos. Essa libertação, um dos temas do nosso retiro foi libertação. Quando eu falei que eu ia pregar libertação para crente, os irmãos ficaram assim, o que foi, E eu vi até uns comentários nos corredores falando assim, será que tem alguma coisa? O que vai acontecer aqui? Porque assim, eu tenho uma fé. A minha fé é que quem é cristão é a habitação de Deus. Pastor, mas se manifestar, eu expulso tranquilamente e seguimos viagem. Mas a libertação que eu estava falando aqui, e eu preparei para o retiro, não é ensinar sobre libertação. Mas também lembrar que nós fomos libertos. Então eu falei o quê? Nós fomos libertos para quê? Para libertar. Você foi liberto para libertar, para ser um canal de Deus. Pode deixar ela tranquila. Pode ficar tranquila. Até que nem eu, nós gostamos da luz, não gostamos do escuro. Ela vem para a luz, aleluia, é isso aí. O povo de Deus gosta da luz. Agora eu deixei ela envergonhada. Então vamos lá. O que é essa libertação? Deus te libertou do diabo. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Deus te libertou do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Só que o que você talvez não entenda é que Deus te libertou até de você mesmo. Porque aqui é uma libertação que poucos entendem. Porque quando o diabo tenta se manifestar para te atacar, o que você faz? Sai! Em nome de Jesus. Não é assim? Isso também foi para acordar quem estava dormindo. E aí o que acontece? O diabo tem que sair. Sim ou não? Qualquer demônio, no nome de Jesus, tem que sair. É obrigado a sair. Mas quando o problema é você, como é que faz?
Porque tem problemas que é nós mesmos. Não adianta expulsar diabo, amarra diabo, queima diabo, faz um tendel, mas é você o problema. E o irmão fica lá, sai diabo, amarra diabo, queima diabo. Mas o problema é ele. É uma questão de posicionamento. E o diabo está sentado na calçada falando, isso aí não fui eu. Ó. Eu não tenho culpa com isso aí. Porque nem tudo é o diabo, você concorda comigo? Nem tudo é. Tem coisas, às vezes, que é a pessoa. Ela precisa ter um posicionamento. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque você já foi liberto de tudo isso. O Senhor, Ele te salvou, te libertou, e Ele tem transformado a sua alma de glória em glória. Essa transformação envolve libertação. Porque a sua vontade, ela ainda concorre com a vontade de Deus. Mas Deus já te libertou da sua vontade. Agora você precisa permanecer vivendo a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se sobressaia sobre a sua vida e você possa escolher a vontade de Deus e não a sua. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então você pode dizer comigo hoje, eu fui liberto pelo sangue de Jesus. Eu sou liberto do diabo, da carne e do mundo. Entendeu o que eu estou dizendo? A carne é você mesmo, mas o mundo é a influência de fora. O mundo, alguns dizem assim, o mundo quer entrar na igreja, influenciar a igreja. Às vezes pode ser que isso queira acontecer. Mas assim, se nós nos posicionarmos em fé naquilo que é prioritário dentro dos princípios da palavra de Deus, nós vamos viver em vitória. E ainda que um ou outro, nós vamos nessa caminhada tropeçar, cair, vai ter sempre alguém que vai te levantar e conduzir. E dizer, vamos de novo. No mundo, não. No mundo, quando você cai, sabe, eu fico doido. Porque as pessoas do mundo, eu vou crer que é só do mundo, tá? É só do mundo. Elas querem o tempo todo ver a caveira uma das outras. Às vezes você está bem, aí você compra um carro, você está lá, compra um carro, feliz. Aí o que acontece? Qual que é o comentário às vezes? Deve estar mexendo com droga. Do nada me aparece que esse carro aí, há pouco tempo estava desempregado. Olha aquele outro lá, era bêbado, quebrava tudo em casa. Agora tem caminhão, tem empresa, está no tráfico, só pode. Não é isso que o mundo fala? O mundo sempre acha uma explicação natural para tentar explicar a bênção de Deus para a sua vida. Só que é o seguinte, não tenta explicar milagre. Milagre não se explica, você só vive ele. Você só vive. Deus me abençoou? Sim. Então eu sou liberto do quê? De ficar esperando e tendo expectativa do que os outros vão falar de mim. Isso é algo que nós precisamos ser libertos hoje. Nós vivemos ainda muito em condição do que as pessoas vão pensar de nós. Isso ainda nos atinge algumas vezes. Se eu fizer isso, o que vão falar? Você deveria perguntar o que Deus vai falar. O que Deus vai pensar. E Ele vai te responder na palavra. Mas hoje, profeticamente, como profeta de Deus, eu estou dizendo para você, você já foi liberto disso também. Fala assim comigo, eu fui liberto de todo o mal. Aleluia. No verso 7 ainda ele fala que você é perdoado. E talvez essa aqui seja uma das verdades mais importantes de Deus para nós. Porque a única coisa que te afastava de Deus e impedia de você viver uma vida para Deus e com Deus era o pecado. O pecado era o abismo. Então, aqui está o homem, depois do pecado, um abismo se abriu. E Deus está aqui. Qual que é o problema? Vem cá, João. Rapidinho. O problema do pecado é gravíssimo. O pecado é grave. Vai fazer o papel de Deus. Tá bom? Aleluia. Fica aqui. O abismo e o pecador. Sempre sobe o pior para mim. O pecador, o pecado e Deus. Quando o pecado aconteceu, foi isso que aconteceu. O homem tinha intimidade com o Senhor. Ele era o pai e o homem era filho. Mas quando o homem desobedeceu a Deus e pecou, um abismo se abriu. E agora é impossível o homem se chegar até Deus.
impossível, não tem como mais. E o homem foi separado de Deus pelo pecado para sempre. Mas um dia, Deus decidiu resolver esse problema, porque Deus ama o homem. Quando eu falo homem, eu estou falando da humanidade, entendeu? Homem, mulher, criança, Deus ama a humanidade. E ele não podia, só que Deus é justo, ele é justo. Ele não podia dizer assim, tá bom, eu vou fechar os olhos aqui, faz de conta que você não fez nada e vem para cá. Não, Deus é justo. Ele tinha que punir o pecado do homem. Ele tinha que punir, essa punição era o quê? O salário do pecado é o quê? A morte. Então, para restabelecer esse relacionamento, alguém tinha que morrer. Mas só que tem um porém, não podia ser qualquer um. Tinha que ser alguém justo, que nunca tinha pecado. Não existe essa pessoa. Então Deus fez um plano, chamado plano de redenção. Ele enviou o seu próprio filho, que nasceu de uma mulher, e ele então nasceu, viveu, cresceu, teve o seu ministério, morreu, e ressuscitou ao terceiro dia. E ele cumpriu a exigência de Deus. E agora, pastor, o abismo foi soterrado? Não, o abismo continua. Mas como é que o homem agora acessa Deus? Porque agora, por meio de Cristo, uma ponte foi colocada nesse abismo. Está lá naquela parede lá, ó, brilhosa. A cruz é a ponte. A cruz é o caminho do homem pecador de volta para Deus. E quando ele cruza o caminho da cruz, além de restabelecer o relacionamento com Deus, agora ele se torna não mais criatura, mas filho amado de Deus. Amém? É isso que você é. Só que mais do que isso, ele se torna alguém justo, perdoado. Os seus pecados, eles não vão ter mais, você não vai ser julgado por eles. Por quê? Você cruzou a ponte da cruz. Amém? Muito obrigado. Dá uma salva de palmas para esse irmão. Aleluia. Então saiba de uma coisa, não há mais condenação para quem está em Cristo agora, porque seus pecados foram perdoados. Está escrito aonde na Bíblia isso aí, pastor? Romanos capítulo 8, versículo 1, vamos ler. Vamos ler agora, Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Isso aqui você deveria colocar na sua geladeira, no forro, em cima da sua cama. Quando você abrir os olhos assim, você lê. Oh, acordar já 1000 graus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em. Então, se você está em Cristo, você não pode mais ser condenado. Pastor, mas eu errei. Pois é, mas o preço já foi pago. O sangue de Jesus apaga multidões de pecados. E essa é a verdade do Evangelho sobre nós. Fala assim, eu fui perdoado do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Ainda, caminhando para o fim, você é salvo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Tem mais 2 palavras que eu separei aqui para falar ao seu respeito. Mas eu queria fazer isso de uma forma diferente. Hoje nós estamos numa noite especial. Por que é uma noite especial? Todas as vezes que nós nos reunimos com Jesus é especial. Nós estamos aqui reunidos com Jesus. A palavra está sendo liberada. A palavra que eu falei aqui é, você é salvo. A salvação, ela depende do que Jesus fez nessa cruz. E o meu papel é só aceitar, é crer na mensagem. Eu preguei a mensagem aqui ilustrada. Você percebeu? Eu tentei ilustrar aqui o Evangelho para você entender. Mas antes de eu continuar, para terminar, eu quero fazer um apelo aqui. Se você entendeu, pastor, eu entendi que Jesus morreu por mim. Eu entendi. Jesus é bom demais, pastor. Como é que eu faço para aceitar esse Jesus? Você só precisa sair do seu lugar e vir aqui na frente que eu quero orar com você. Se você está aqui me ouvindo hoje,
e algo queimou no seu coração enquanto eu pregava, e você quer entregar a sua vida para Jesus, ou você estava afastado dos caminhos do Senhor, e você fala assim: eu quero voltar, eu quero viver uma vida para Deus. Não espere para amanhã, saia do seu lugar e venha aqui para frente. Deus tem algo para fazer na sua vida, Deus tem algo que Ele quer fazer. Agora, você percebe? Depende, chega para cá, depende de um posicionamento. Deus quer fazer. Por que Deus quer fazer, pastor? Porque Ele é bom, Ele é bom. Ele não está aqui para te condenar, para apontar o dedo para você, para mostrar os seus erros, e isso o diabo já faz de sobra. Ele está aqui para dizer que você foi escolhido, foi amado, foi separado. E qual que é a certeza disso, pastor? É porque Ele já está falando dentro do seu coração aí. Desde que você chegou aqui, o Espírito Santo já está queimando o seu coração para isso. E eu não estou dizendo para você que agora você vai fazer parte de uma nova religião, que vai ser... Não. Eu estou convidando você para aceitar o Salvador, para reconciliar com Ele, para dizer: eu quero esse Deus na minha vida. Não é um Deus de cobrança. Sabia de uma coisa? Jesus, uma das coisas que eu me arrependo na minha vida é ter falado poucas vezes isso. Eu vou falar muito para você nunca esquecer. Jesus não te obriga a nada. Jesus não te obriga, Ele te deixa escolher. Ele é tão maravilhoso. Percebe o apelo que eu fiz hoje? Você quer? Você pode dizer quero, ou pode dizer não quero. Ele não te obriga. Esse é o nosso Deus. Ele não te obriga a usar um tipo de roupa, Ele não te obriga a ter uma aparência. Não, Ele não te obriga, Ele te convida. Ou você quer, ou você não quer. Ah não, pastor, mas agora eu vou aceitar. Depois eu sei que vão me obrigar a um monte de coisa, não pode mais isso. Não. Jesus não te obriga a nada. Sabe o que Ele faz? Ele vai entrar no seu coração, e Ele mesmo, respeitosamente, aquilo que está na sua vida, que não é dele, Ele vai tirando. Eu cheguei no Evangelho, eu cheguei na igreja 19 anos atrás, alcoólatra, drogado, e Ele me aceitou. Ele não perguntou quantas carteiras de cigarro eu fumava por dia. Ele não perguntou quantos coma alcoólico eu tive. Não, Ele nunca me perguntou isso. Ele só falou: eu te aceito. Se tu me aceitar, eu te aceito. Eu fui constrangido por esse amor. Eu falei: eu te quero. Eu te quero. Se o Senhor me aceitar, eu quero. E naquele mês de maio de 2007, eu levantei minhas mãos e falei: Senhor, eu não aguento mais viver essa vida que eu estou vivendo. Eu preciso ser sincero com o Senhor. Eu quero o Senhor. Ele entrou no meu coração e Ele mudou tudo. Está chegando gente, aleluia. E Ele mudou tudo. Uma coisa é você ouvir alguém falar algo, outra coisa é você sentir dentro do seu coração. É diferente. E é isso que você vai sentir hoje. Vai ser dentro do seu coração. As coisas vão começar a mudar na sua vida. Não foi à toa que você veio parar aqui. Ah, pastor, hoje eu decidi vir no culto. Alguém me convidou, eu aceitei. Eu vou te dizer, foi o próprio Deus que te trouxe aqui hoje. Ele que te trouxe, porque Ele é interessado em você. Ele quer levar você a viver uma vida que vale a pena ser vivida, com paz, com alegria, com saúde e com a viva esperança dentro do seu coração. Então você que veio aqui na frente, feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Hoje a minha aliança é restaurada com o Senhor. Ainda que eu estive fora por algum tempo, hoje eu estou de volta para viver
a verdade do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus é bom. Você pode sair do seu lugar e dar um abraço desses irmãos? Há um ambiente de graça e de alegria aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tu és bom, Senhor. Nós nos alegramos em Ti. Aleluia. Bendito és o nome do Senhor. Aleluia. Nós te exaltamos e reconhecemos a tua graça e a tua bondade. Aleluia. Bendito és o Senhor. É algo muito poderoso acontecendo aqui hoje. Aleluia. Lembre-se, o Senhor já tinha nos falado sobre isso, lá no retiro. Deus é bom. Você faz parte de uma igreja que se preocupa com pessoas. Nós amamos gente. Nós amamos o que Deus ama. E foi para isso que nós fomos chamados. As últimas duas palavras que eu falei foi exatamente o que aconteceu aqui. Você foi salvo e agora você é propriedade exclusiva de Deus. Deus tem uma obra para fazer na sua vida. E eu quero chamar você para crer nessa verdade e permitir que Deus conduza a sua história a partir de hoje. Quantos estão se sentindo alegres aqui hoje? Eu vou te explicar o porquê que o povo inteiro gritou gol. Vou te explicar, eu prometi, eu vou explicar. Nós estávamos lá no retiro, eu estava pregando a palavra, um mover de salvação. E eu falei para eles que o nosso culto, muitas pessoas me perguntam, o que significa o nosso culto? Tá, é um culto de adoração a Deus, mas para a vida da igreja, o que que é? Eu falei, é como um jogo de futebol. Um jogo de futebol, ele não começa no campo. Ele começa na concentração. Na concentração, o técnico, ele diz, eu acredito em vocês. A hora que vocês entrar lá, lembrem-se, nós já conhecemos o nosso adversário. E conhecemos as técnicas dele. Então nós vamos agir agora com sabedoria. Ali é a concentração. Essa é a concentração. Pastor, e o jogo começa que hora? Daquela porta para fora. A hora que esse culto terminar, o jogo vai começar. Tá, mas e quem é o que marca o gol? É aquele que faz a vontade do dono do time. E qual que é a vontade do dono do time? Que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E aí eu narrei para eles como era. Alguém chega, faz o apelo, fala de Jesus, a pessoa aceita, e a hora que ela levanta o coração para Deus é... E eu falei para eles, se preparem, porque hoje o nosso culto vai ter muito gol. E por isso que eles gritaram gol. Eu quero convidar você, para fazer parte dessa comunidade que é uma embaixada dos céus aqui na terra. Venha ser igreja conosco. Convide seus amigos, seus familiares, e vamos estabelecer o reino de Deus na terra, através de uma igreja que ama as pessoas, que se preocupa com o próximo, e que está sempre com a mão estendida para te ajudar a sair dos dias difíceis. Erga sua mão, quero te abençoar. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Eu profetizo uma semana de vitória sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu declaro, seu telefone vai tocar, trazendo boas mensagens essa semana. Você vai receber boas notícias. Está preparado? O advogado vai ligar dizendo, a causa saiu. Se você está precisando de emprego, eles vão te ligar dizendo, tem uma vaga boa para você, um salário bom, benefícios bons. Só quem crê, diga amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Nós estamos encerrados. Dê um abraço, pelo menos 3 pessoas. Declarem uma semana de vitória sobre ele, em nome de Jesus. Transformou meu luto em dança.